Boa noite, meus queridos irmãos, queridas irmãs, nossos queridos amigos, irmãos e irmãs do GEAF, nessa noite, agradecendo por mais essa oportunidade do trabalho, a mensagem em que trazemos hoje, para que nós possamos revitalizar as nossas energias, os nossos pensamentos no Evangelho de Jesus. Quero agradecer mais uma vez pela oportunidade concedida nessa última sexta-feira do mês de janeiro e que nós possamos, ainda estamos no início de ano, nós possamos refletir cada dia nas mensagens aqui trazidas, por todos os irmãos da palestra, tanto virtual como presencial, o acompanhamento dos trabalhos da casa, que nós possamos também atuar na ajuda, que for necessário, em que a gente possa colocar também a nossa sementinha aí na casa, de Humberto de Campos. Então, vamos agradecer por mais esse momento. A nossa palestra de hoje vai ser sobre o livro Palavras de Vida Eterna e para iniciar, como todos já me conhecem por aqui, eu gosto sempre de fazer uma leitura inicial no livro Ceifa de Luz. Então hoje eu escolhi uma mensagem que ela também tem uma correlação com a mensagem do Palavras de Vida Eterna. Então, a mensagem é de número 6, Esse livro foi psicografado por Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel, e a mensagem de número 6, ela é intitulada Em Ti Próprio. De maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Paulo, Romanos 14, capítulo 14, versículo 12. Escutarás muita gente a falar de compreensão e talvez que, sob o reflexo condicionado, repetirás os belos conceitos que ouviste, através de preleções que te angariarão simpatia e respeito. Entretanto, se não colocares o assunto nas entranhas da alma, situando-te no lugar daqueles que precisam de entendimento, quase nada saberás de compreensão, além da certeza de que temos nela preciosa virtude. Falarás de paciência e assinalarás muitas vezes em torno de ti, referindo-se a ela. No entanto, se no imo do próprio ser não tens necessidade de sofrer por algum ente amado, muito pouco perceberás acerto de calma e tolerância. Exaltarás o amor, a bondade, a paz e a união, mas se nas profundezas do espírito não sentires algum dia o sofrimento a ensinar-te o valor da nota de consolação sobre a dor que te lamentas, a significação da migalha de socorro que outrem te estenda em teus dias de carência material, a importância da desculpa de alguém a essa ou aquela falta que cometeste e o poder do gesto de pacificação da parte de algum amigo que te restitui a harmonia em tuas próprias vivências, ignorarás realmente o que sejam entendimento e generosidade, perdão e segurança íntima. Seja qual a dificuldade em que te vejas, abstente de carregar o fardo das aflições e das perguntas sem remédio. Penetra no silêncio da própria alma, escuta os pensamentos em que te nascem do próprio ser e reconhecerás que a solução fundamental de todos os problemas da vida surgirá de ti mesmo. Que assim seja. Então, essa lição aqui, só para reforçar com vocês aqui, ela fala justamente das dificuldades que nós temos de aceitar, as próprias dificuldades nossas do dia a dia, como aquelas que possam aparecer no nosso caminho, seja essas dificuldades
no nosso ambiente, né? No lar, no trabalho, enfim, no dia a dia, na sociedade, né? Então vamos refletir nessa mensagem que vamos também colocá-la em pauta aqui no nosso comentário, junto com o livro Palavras de Vida Eterna. Então eu gostaria de convidar todos nesse momento para que nós possamos fechar os nossos olhos, todos que estão nos assistindo virtualmente, que nós possamos nesse momento mentalizar a figura meiga do Rabino da Galileia. E que essa mentalização seja Jesus ao nosso encontro, nos dando a mão para que nós possamos acalmarmos nesse momento, diante das nossas ansiedades, diante das nossas aflições. E Ele vem com a sua mensagem de consolo para nós, que ainda estamos aflitos e perturbados, ansiosos pelo caminho, mas tenhamos a disposição de entender o Teu Evangelho nesse momento, para que nós possamos amenizar essas aflições, essas angústias, essa ansiedade, e que assim nós sabemos, mas não aplicamos na medida do que é necessário para nós o Evangelho. O Evangelho também cura as nossas aflições, as nossas angústias. É só nós entendermos. E vamos nessa noite nos colocar diante desse entendimento, para que a partir desse momento nós possamos, juntamente com os espíritos amigos que nos tutelam aqui na Terra, fazer parte dessa transição planetária, motivando-nos a mudar o nosso comportamento diante das dificuldades que nos aparecerem no caminho. Vamos rogar a Jesus o amparo, a espiritualidade amiga, todas as benesses concedidas e dando graças a Deus pela nossa saúde e por todos os lares aqui representados, damos início aos nossos trabalhos na noite de hoje, que assim seja, graças a Deus. Então, meus irmãos, minhas irmãs, vamos aqui continuar, né? O nosso livro, Palavras de Vida Eterna, na edição nova. Podem adquiri-lo no site da FEB Editora, né? Ou indo lá na própria FEB, né? Quem mora aqui em Brasília, fica lá na 603 Norte, na L2 Norte. Então, hoje nós vamos estudar, né? Refletir na mensagem de número 86, a mensagem intitulada Não te inquietes. Não estejais inquietos por coisa alguma. Paulo, Filipenses, capítulo 4, versículo 6. A observação do apóstolo Paulo é importante para todos os dias. Ninguém esteja quieto por coisa alguma. Em verdade, a inquietação é fator desencadeante de numerosas calamidades. Na maioria das vezes, está presente no erro de cálculo que compromete a construção na dosagem inadequada do remédio que se transforma em veneno, no acidente feliz ou no desastre da via pública. É quase sempre um espinho no lar, um cáustico no ponto de vista, uma brasa no caminho e uma pedra na profissão. É por ela que, muitas vezes, pronunciamos a expressão descabida e articulamos o julgamento falso a respeito dos outros. Com ela, geramos preocupações enfermiças e arruinamos a estrada própria. Contudo, a pretexto de aboli-la, é indispensável não venhamos a cair na preguiça.
muita gente, a pretexto de evitar a inquietação, asila-se em comodismo deplorável, alegando que foge de trabalhar para não se afligir. Entendamos, porém, no verdadeiro sentido, a recomendação judiciosa de Paulo. Ele disse que não estejais inquietos por coisa alguma. Nunca esteve ocioso. Olha bem a reflexão desse nosso querido amigo, né? O apóstolo Paulo, que vem nessa noite. Eu gostaria assim, muito que a gente fizesse essa reflexão, voltando naquela época, né? Em que Paulo, né, nós aqui sabemos, né, que Paulo foi perseguido, né, que ele, quando, né, começou o anúncio do Evangelho do Cristo, né, então vamos assim, quando ele chegou na igreja lá de Filipenses, né, para dar essa mensagem, né, não estejais inquietos por coisa alguma. Então, esse apóstolo, né, dos gentios, né, esse nosso querido, né, que vem deixar essa mensagem para nós, que é tão válida para os dias de hoje. Esse conselho para não nos inquietarmos. Por que isso? Porque essa mensagem nos chama a atenção nos dias de hoje, né? Porque naquela época ela também teve a sua importância, ou seja, em todas as épocas da nossa vida, porque são fases diferentes em que passamos em cada momento. Então, o significado dessa mensagem citada pelo apóstolo é de que mantenhamos a calma diante das dificuldades que serão apresentadas durante a nossa caminhada, seja ela terrena ou espiritual. Por quê, né? Aí pode até assim perguntar, mas por que espiritual se eu não estou ainda vivendo no mundo dos espíritos, né? Nós sabemos que nós somos espíritos eternos e que em algum momento nós vamos deixar essa roupagem carnal e partirmos. Não sabemos para onde vamos, dependendo da nossa condição moral, mas aqui é uma grande oportunidade, né? Essa encarnação que nós estamos vivendo, todos esses acontecimentos, é muito importante para que nós tenhamos essa consciência de que precisamos melhorar o nosso lado espiritual, né? O nosso aprimoramento moral, o nosso aprimoramento espiritual. Então, porque esses sentimentos, né, de calma, né, diante das dificuldades, a calma é uma virtude, ela também é ligada à paciência, né, à benevolência, ao cuidado. Então, assim, para que nós possamos exercitar essa calma diante das tribulações que vão nos apresentar. Mas pode até falar assim, mas é muito difícil, às vezes a gente não consegue conter, né, certas situações. Mas é um grande aprendizado para nós, porque o apóstolo Paulo, ele passou por muitas dificuldades, né? Foi muito perseguido, mas nem assim, né? Ele teve aqueles momentos de aflição dele, né? Ele conteve a calma, assim também como Jesus, né? A exemplo de Jesus. Então, em que nós temos que nos espelhar? Nesses exemplos e também outros, né, que nós temos assim mais acesso também, Chico Xavier, né, o Divaldo Franco, enfim, todos esses amigos benfeitores que já passaram por aqui e estão sempre nos ensinando através dessas mensagens. Então, o que é importante para nós nesse momento é que nós possamos despertar o nosso conhecimento, né? Através dessa leitura, dessas mensagens, do exemplo de Paulo naquela época e que nesse momento é tão atual, tão utilizável para nós e que nós possamos começar essa caminhada de reeducação do nosso espírito, porque como somos
espíritos imortais, nós já trazemos uma bagagem aí de sentimento, de virtude, que ainda está arraigado lá no nosso íntimo e que nós não conseguimos ainda dispersar, né? Vamos dizer assim. Então, nós somos seres divinos, porque somos filhos de um pai, né? Com toda a sua sabedoria, benevolência, enfim. Então, nós temos que partir nessa condição, tá? E às vezes nós não aproveitamos a encarnação, né? Nós temos muitos livros que citam, né? Quando os espíritos, né, desencarnam, algumas pessoas que colocaram muito o material como importância aqui na a sua vida material, né, como importância na encarnação em que foi vivida, chega do outro lado da vida, vem o arrependimento, aí é o despertar para aquele momento, eu podia ter aproveitado nesse aspecto, né, que eu poderia ter ganhado mais, mas é aquele negócio, né, a oportunidade, Deus tem misericórdia de todos nós. Mas já que adquirimos essa consciência, nós temos que aproveitar, né? Então vamos despertar esses sentimentos enquanto nós estamos aqui encarnados. Sabemos que levamos um tempo para isso, todas essas informações, né, essas virtudes, a gente despertar ela de dentro de nós, porque é uma reforma íntima que tem que ser feita, mas nós temos a oportunidade todos os dias de nossa vida. Então, esse despertar pode ocorrer quando nós estamos encarnados ou desencarnados. E para que nós possamos adquirir essa maturidade, né, espiritual com relação à vivência desses sentimentos, através dessas experiências terrenas, né, facilitando assim o nosso processo evolutivo, né, que sabemos que não vai acontecer de uma hora para outra, né, enquanto nós não fazermos essa questão, né, das virtudes, né, e diante das aflições mantermos a calma, porque veja bem, meus irmãos e irmãs, o que acontece? Por hora, a gente sabe que as dificuldades, elas vêm assim, num grau de realmente dificuldade mesmo, né? Às vezes, coisas que a gente não consegue resolver. Então, a gente tem que filtrar aquilo que está dentro do nosso controle, que nós possamos resolver. E aquilo que não está, a gente faz uma prece, né? Pede a Jesus o amparo necessário para tudo que vem acontecendo ou que vai acontecer. Porque parece que às vezes a gente vai carregando um fardo muito pesado e isso tem uma ressonância no nosso corpo e dentro de nós, no nosso espírito, né? Que vai tirando a gente do eixo, né? A gente vai caindo numa faixa vibratória que não é boa, né? Uma faixa vibratória e a gente entra em desequilíbrio, né? Então, o que acontece quando nós nos inquietamos por alguma coisa, né? As nossas emoções são abaladas por essas inquietações. Então, o conselho que Paulo vem nos dar é que nós nos aprimoramos os nossos sentimentos, a calma, a paciência, né? A oração, o evangelho, para que nós possamos ter essa terapia para amenizar as nossas emoções. Então, vamos filtrar, né, o que é importante, né, o que está no nosso controle. Todas essas dicas, né, servem de exemplo. Né? Isso é tudo uma questão mesmo da gente ter essa educação, né? Nós nos educarmos a nós mesmos, né? É difícil a situação, mas isso aqui está no meu controle, isso não está, enfim. Então, a inquietação, ela tem esse efeito colateral no nosso ser. Então, vamos
procurar as terapias necessárias, né? E aqui nós indicamos a terapia do Evangelho, da leitura. E como nós temos todo o conhecimento, né, na doutrina, o conhecimento nosso na doutrina espírita, que nós sabemos que nós vamos passar por aflições, né? Estamos passando por algumas dificuldades nesse momento no orbe terrestre, mas nada está fora do que realmente foi predestinado para nós. E saibamos, Deus está conosco, né? Entregamos a nossa vida, todas as situações a Ele, né? Entregar, deixar para Deus resolver, não. Façamos a nossa parte, que Ele fará dele também, no momento certo, né? Então, nós temos que ter fé nisso, né? Porque, pensa bem, Paulo teve essa fé, né? Confiou, e nós precisamos ter essa fé diante de todas essas inquietações que nós temos no dia a dia. A ansiedade, as preocupações, né? Nós estamos sendo muito abalados por tantas informações que às vezes nós realmente ficamos muito preocupados, né? Então a gente tem que também saber filtrar tudo isso que a gente recebe. Então, queridos, eu quero deixar essa mensagem para vocês na noite de hoje. E por mais que seja, né, pequena a nossa fé, façamos a nossa parte, né? Que Deus vai fazer a dele no momento certo e dependendo também do nosso merecimento, né? Então vamos, se não aconteceu, vamos ter essa consciência, porque realmente Deus sabe das minhas limitações, né? Ele sabe o que é melhor para nós. Então eu queria deixar aqui essa frase final, né, do livro, que também Paulo, né, ele em oculto aqui nessa frase, né, que é a última frase lá da mensagem, entendamos, porém, no verdadeiro sentido, a recomendação judiciosa de Paulo. Ele que disse, não estejais inquietos por coisa alguma, nunca esteve ocioso. Ou seja, ele sempre estava trabalhando. Então, nós temos a oportunidade agora de procurarmos algo para fazer, algo que seja diferença na vida de alguém. Então vamos lá na casa espírita, né? Dedicar um tempinho lá, fazer a caridade, né? Fazer o trabalho do Cristo, né? Porque todas as casas espíritas estão precisando de trabalhadores. Então, para pegar realmente a enxada, né? Vamos dizer assim, e colocar para funcionar. Então, vamos nos dedicar a essa tarefa, que é muito importante também, né, em tudo que a gente precisa. E é assim, né, nós vamos deixando aqui essa mensagem que Paulo nos convida a termos calma nesse processo, nesse momento, uma mensagem tão antiga desse livro, né? Esse livro é de 1964, se eu não me engano. Então, isso já vem assim perdurando há muito tempo e a gente está aqui, né? Nesse mesmo processo e tentando nos edificar. E Jesus nos chama ao trabalho. Esse é o momento. Vamos nos dedicar a fazer algo por alguém, porque se a gente está ajudando alguém, a gente está ajudando a nós mesmos, tá? Então, vamos pensar nisso e, diante das aflições, vamos ler aqui o capítulo 5, né, do Evangelho segundo o Espiritismo, que é dedicado a bem-aventurados os aflitos. Vamos fazer essa leitura nessa noite, né, para que a gente possa entender essa questão das aflições. Então, meus queridos, também é importante, né, a releitura desse livro aqui, né, para a gente reviver Paulo, né? Reviver Paulo. Então, essa mensagem desse livro, todos os exemplos, toda a caminhada de Paulo e Estevão, é bom a gente rememorizar, fazer uma releitura, tá certo? Então, a gente agradece por tudo e vamos edificar, né, mais uma vez essa mensagem.
E também nesse mês de janeiro tem essa revista aqui do Reformador, Autoextermínio, né, que está nos indicando a questão do suicídio, né? Tem outras matérias aqui, Educar para Transformar, que é justamente essa questão da educação do espírito, né, que vem essa mensagem aqui, sobre a transição planetária, a educação do espírito, aprendizado, enfim, vale a pena a leitura. E eu só tenho a agradecer a todos vocês pela companhia nessa noite, e eu gostaria de fechar a nossa palestra com essa mensagem, com a mensagem aqui desse livro, né, Cartilha da Natureza. A mensagem 6 também, a bússola. Na viagem rude e longa, em região solitária, a todos os viajores a bússola é necessária. Quando a jornada é difícil, aquele que a tem de perto vai seguindo confortado na bênção do rumo certo. Soprem ventos formidandos, e a sombra promete a morte. A bússola honesta e firme não perde a visão do norte. Muita vez, em mar revolto, nas zonas desconhecidas, atende silenciosa, dando fé, salvando vidas. Tudo angústia da borrasca e trevas de nevoeiro, mas a bússola responde aos olhos do timoneiro. De outras vezes no deserto se palpita a inquietação, traduz generosamente o conforto e a direção. Em meio a vacilações significa o resumo de grandes consolações a quem ame o próprio rumo. Tanto em água revoltada como em areia e em espinho, a bússola generosa jamais esconde o caminho. Nas ásperas experiências da romagem terrenal, não se pode prescindir do rumo espiritual. Se caminhes neste mundo, sejas moço, sejas velho, não esqueças, meu amigo, a bússola do Evangelho. Que assim seja. Agradeço por essa oportunidade, fica aí a leitura também desse livro, né, que eu já tinha apresentado na palestra anterior, um livro de poesias, né, do nosso irmão, pelo Casimiro da Cunha, né, Franciscano Xavier, pelo espírito de Casimiro da Cunha. Muito gostoso esse livro, gente, uma delícia. As mensagens muito edificantes, né, todas nos convidando a realmente refletir e continuar a nossa caminhada aí diante de todos as informações, né? Tudo aquilo que a gente tem em nossas mãos para que a gente possa usar de acordo com tudo aquilo que nós precisamos. Então, vamos aqui fechar os nossos olhos nesse momento, agradecer por tudo, agradecendo a Jesus por mais essa oportunidade do trabalho que nos concede, que essa mensagem possa ter refletido nos lares, nos nossos corações. Agradecendo a Casa Humberto de Campos por mais este momento, que nós possamos refletir nessas mensagens de hoje, deixando aqui um abraço fraterno a todos e todos os lares aqui que assistiram, representados. Que Jesus abençoe a todos com seu manto sagrado. Que a paz esteja com todos, hoje, agora e sempre, que assim seja.